Acredito que se você está aqui é porque algo da sua rotina está fora do eixo. Alguma coisa que você precisa fazer e não dá tempo. Você passa o dia inteiro só trabalhando ou só estudando ou até mesmo trabalhando e estudando e não tira um minuto para você mesmo, para você poder ter lazer, para você se divertir ou fazer alguma coisa para o seu entretenimento. Bom, para mim está sendo dessa forma e eu não consigo fazer algumas atividades e não consigo me concentrar no meu estudo. Então, a minha intenção com esse vídeo é fazer com que eu consiga seguir a minha rotina e ajudar você que não sabe por onde começar, por onde se organizar e o que você precisa fazer. Então hoje eu vou estabelecer alguns tópicos que eu mesmo escrevi, que eu acho que são válidos, de como eu fiz para me organizar e começar a descrever uma rotina que eu preciso e quero seguir. Então, bom, eu sou Gabriel Kertelt, eu tenho 16 anos e estou cursando o último ano do ensino médio. Então, agora eu vou mostrar para vocês todos os tópicos que eu decidi que são importantes para começar a organizar. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que a minha intenção aqui não é simplesmente para você que está estudando. Claro, o meu foco vai ser automaticamente muito grande para você que está cursando no ensino médio, enfim, que você tem muitas atividades durante o dia e precisa estudar. Mas também organização de estudo, trabalho, lazer, ir para academia, fazer esportes, enfim. Tudo isso que eu quero fazer e que eu preciso fazer, eu vou listar e vou mostrar que é possível fazer sim, de uma forma simples e fácil. Que até mesmo você, que se um horário foge do eixo, você não consegue fazer mais nada, você vai conseguir fazer. E é sempre bom deixar claro em mente que você não consegue prever o seu dia e falar que 16 horas você tem que fazer uma atividade física. Você não consegue prever isso. Alguma coisa pode acontecer, porque imprevistos acontecem, a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que o mais importante é você estabelecer um objetivo. Você quer estudar por quê? Por que você quer começar a fazer academia? Você tem um foco para isso ou você simplesmente quer fazer? Eu acho que é interessante a gente listar esse tipo de coisas da forma que eu fiz. Em primeiro lugar, eu acho muito interessante listar as atividades que são indispensáveis, ou seja, aqueles horários que são realmente fixos. Ou seja, você tem que estar no colégio até as 7h30 da manhã. Você tem que estar no seu serviço à 1h30 da tarde. Esses horários eu acho que é muito interessante você listar. Então, em primeiro lugar, organizar os horários fixos, os horários que você precisa fazer. E você vê se os que não são fixos, que talvez são fixos, você consegue eliminar. Em seguida, é importante analisar se é possível você distribuir essas atividades durante a semana. Ou seja, se é possível você trocar de fazer uma atividade durante o dia inteiro, por exemplo, passar 5 horas fazendo uma atividade, você distribuir 1 hora por dia durante a sua semana. Caso não esteja ficando claro, logo eu vou mostrar como que eu organizei a minha rotina, como vai funcionar os meus dias. E por último, eu acho que o mais importante de todos é você ter o pé no chão. Não adianta você colocar que você quer estudar todos os dias 6 horas, se você nunca estudou 1 hora por semana. Eu acho que é o mais importante de todos, principalmente para quem está começando agora. Se você já estuda, por exemplo, há 1 ano, 2 anos, se você está focado nisso, que você já faz isso todos os dias, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem, assim como eu, está começando, não sabe por onde começar e não consegue se organizar. O meu intuito é fazer com que você que está começando agora não se bata como eu me bati para organizar a minha rotina diária. Agora eu vou mostrar como que a minha rotina ficou, mas eu já vou dar um resumo de como que ela funciona. Eu organizei por dia, ou seja, eu fiz o que eu vou fazer no dia 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu coloquei apenas os horários fixos, eu não coloquei que eu tenho que começar a estudar tal horário, que eu tenho que fazer academia tal horário. Eu coloquei apenas os fixos, como eu comentei anteriormente. Ou seja, eu tenho que estar na escola às 7h30 da manhã e eu tenho que, sei lá, fazer outra atividade tal horário. Enfim, não coloquei mais horários do que isso. E pra você que, assim como eu, tem mania com o horário, em vez de você colocar que você quer estudar da 1 às 3, sabendo que nem sempre você consegue começar a 1 hora em ponto, às vezes você começa antes, às vezes você começa muito depois, estipule um horário que você quer fazer de aula. Ou seja, você quer fazer hoje 2 horas de aula, você quer fazer amanhã 3 horas de aula. Essa é a chave, você estuda no horário que você quer, independente do tempo que você comece. Em seguida, o meu conselho é fazer o revezamento dos dias. Se você ficar exatamente nos 5 dias da semana fazendo a mesma coisa, no terceiro dia você já não aguenta mais fazer aquilo porque você já saturou do negócio. Eu, pelo menos, sou dessa forma e é dessa forma que eu me compreendo. Então, eu separei algumas atividades que são sortidas. Em um dia eu faço uma coisa e outro dia eu faço outra coisa, porque senão a minha cabeça não aguenta. Eu não consigo fazer a mesma coisa todos os dias. E, por último, separar pelo menos um dia leve. Um dia que você não vai se forçar tanto em um conteúdo, se você vai forçar tanto em aula, se você, enfim, um dia mais tranquilo, que você ainda vai fazer suas atividades, ainda tem os seus compromissos,
mas é mais leve. Para essa rotina de estudos, eu escolhi um caderno específico, que é o Caderno Inteligente, que para quem não sabe, eu posso fazer um vídeo mais específico sobre como funciona o Caderno Inteligente, como eu pretendo organizar ele, como que será as minhas aulas nele e o meu intuito, sim, como que ele funciona de uma forma geral. Esse caderno não vai ser para o meu colégio, para o ensino médio, e vai ser sim para o meu curso externo, que eu faço fora do colégio. Então, mas assim, a mesma forma, matéria, conteúdo e é isso. Então, escolha o material que você quer trabalhar e não fique trocando de caderno, porque, por exemplo, assim, eu quando tentei já várias vezes começar a estudar, ficava trocando de caderno e perdia a matéria e tinha que começar tudo de novo, porque você não achava aquela matéria. Use um caderno, uma folha, enfim, fixo, independente do caderno que for. Pode ser um caderno de 10 matérias, um caderno de 20 matérias, enfim. Eu escolhi esse porque me agrada, funciona como fichário, para quem não sabe, você consegue trocar as folhas de lugar, só que ele é mais compacto do que um fichário. Se vocês quiserem que eu faça alguma coisa mais específica sobre esse caderno, só deixem nos comentários que eu posso fazer sim, como que eu vou separar o caderno e etc. Agora eu trouxe o caderno aqui para a cama para ficar mais fácil de visualizar e eu vou mostrar como que eu separei minha rotina e automaticamente mostrar um pouco por cima como que funciona o caderno. Então vamos lá. Bom, primeiramente tem aqui a folha do tutorial, tem um plástico para poder guardar algumas coisas aqui, mas vamos direto ao que interessa. Essa é minha rotina diária. O que eu fiz? Eu separei dia 1, 2, 3, 4 e 5. E o dia 6, que na real é só para rebater com o dia 5 de uma forma muito fácil, na verdade. Então, como que ficou, basicamente? Eu separei o horário que eu acordo e uma atividade para fazer em seguida. Depois, como eu tenho que ir pro colégio, eu separei que eu preciso comer, me arrumar e ir pra escola. Em seguida, ir pra academia. Quando eu saio da academia e venho para casa, o almoço, o intervalo. Em seguida, depois disso tudo, eu começo a minha aula do curso, certo? Faço 2 horas de aula, como está escrito aqui que eu coloquei 2 horas, como eu tinha dito anteriormente, não separar horários para começar as coisas, e sim tempo para fazer as coisas. Em seguida, editar vídeos e eu coloquei os exercícios da aula, ou seja, se eu tive 2 aulas de português por 2 horas, eu faço exercícios referente ao conteúdo da aula que eu tive. Eu não deixei seguido porque eu acho interessante ter essa pausa aqui para dar aquele tempo de você talvez esquecer, talvez não esquecer e conseguir rebater. Caso você esqueça, é melhor de melhor fixação do conteúdo. E depois que eu termino todas essas atividades, eu tenho tempo livre até as 22h30 e dormir por mais ou menos 23 horas, porque para acordar esse horário aqui eu preciso dormir um pouco mais cedo. O dia 2 não foge muito desse padrão, na verdade todos os dias são muito parecidos. Como eu disse anteriormente, eu apenas revezei algumas atividades para que não ficasse muito pesado. Porém, tem dias que são mais puxados e tem dias que são mais tranquilos. Então, no dia 2, o que no dia 1 era caminhar e ler, enfim, alguma coisa desse tipo. Para ficar claro aqui, eu deixei caminhar/ler porque eu pensei em questão de, por exemplo, caso chova, caso tenha algum problema que eu não consiga sair de casa, eu coloquei pro ler. No dia 2, eu preciso fazer resumo da aula anterior. Resumo da aula, que aula? Essa aula. Essa aula vai ser feito o resumo aqui, certo? Em seguida, comer, ir pro colégio, academia, almoçar, mais aulas igual no dia anterior. Porém, em vez de editar vídeos, eu vou trabalhar por 1 hora em algumas coisas que eu tenho pra fazer. Enfim, novamente os exercícios da aula, a mesma aula que eu fiz, a mesma aula do dia, né? E depois disso eu tenho livre até as 22h30 e dormir até as 23 horas. É basicamente, os horários finais são basicamente muito iguais. Indo para o dia 3, mesmo esquema, acordar, caminhar, comer, escola, academia, almoço. E esse é o meu dia leve, mais ou menos leve, na verdade. Em vez de fazer aula por 2 horas, eu separei para fazer exercícios da aula por 1 hora. Eu pego essas 2 aulas que eu tive aqui, esses 2 dias de aula, e faço 1 hora de exercícios relacionados àquilo e tudo mais. E aqui eu separei de 1 a 2 horas de tarefas da escola, porque eu não posso simplesmente esquecer que eu tenho aula além do curso. Então eu separei para fazer as atividades de casa e etc. Um intervalo curto, editar vídeos e o resumo da aula anterior. Que aula? Essa. E livre até as 22h30 e depois das 20 e dormir por mais ou menos 23 horas e por aí vai. Aquela coisa, né? Se eu não dormir antes, se eu dormir depois disso, talvez eu não acorde no horário que eu preciso. Pro dia 4, eu separei de uma forma mais diferente dos outros dias. O horário de acordar é sempre o mesmo, tá? Então, aqui, em vez de caminhar, ler ou fazer o resumo, eu coloquei correr. Porque eu gosto muito de correr, é um esporte que eu gosto bastante.
Então eu coloquei para fazer assim que acorda, porque eu acho que é muito válido fazer um exercício físico assim que acorda. Em seguida, comer, me arrumar, escola, academia, almoço, intervalo, e daí vamos de aula mais uma vez. 2 horas de aula, 1 hora de trabalho e os exercícios da aula que eu tive naquele dia, certo? Livre até as 22h30 e dormir entre 23 e 30. Basicamente, é tipo, esse mais ou menos, gente, eu coloquei pra ser, tipo, entre 23 horas, entende? Pode ser 23 até 23h30, assim, porque é bem puxado pra acordar esse horário aqui e eu, sinceramente, espero que eu consiga acordar. Pro dia 5, mesmo horário, caminhar, ler, comer e me arrumar, escola, academia, almoço, intervalo, 2 horas de aula e o resumo da aula anterior. Que aula anterior? Essa. Em seguida, os exercícios da aula que eu fiz naquele dia. E aqui, livre. Por que eu coloquei livre? Porque, teoricamente, o dia 5 vai ser sexta-feira. Então, sexta-feira eu posso dar uma passada um pouco mais das 23 horas. E no dia 6, que teoricamente seria o sábado, eu coloquei o resumo da aula anterior. Qual aula? Essa, que foi feita na sexta-feira. Isso aqui pode ser feito em qualquer horário do dia. Eu estipulei que eu não tenho um horário para fazer. Eu posso fazer isso durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, enfim. Mas tem que ser feito. Por causa que senão eu fico sem o resumo dessa aula e isso pode comprometer completamente o meu estudo. Porque pensa, se toda sexta-feira eu não tiver o resumo da aula, vai ficar sempre sem uma matéria de resumo. Isso pode complicar bastante. E basicamente será dessa forma que eu vou seguir os meus dias a partir de agora. Hoje é domingo e eu vou começar tudo amanhã, no dia 1, a famosa segunda-feira. Caso você tenha alguma dúvida sobre a sua rotina, seja algo muito específico, onde você, por exemplo, você trabalha por a tarde toda, à noite, enfim, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Pode deixar aí um comentário que eu vou entrar em contato e a gente vai trocar uma ideia para tentar te ajudar. E é basicamente isso. A partir de amanhã eu trago mais novidades para vocês de como será a minha rotina na prática. E é isso. Caso você tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal e até amanhã. Bom estudo para você, bom trabalho, boa organização e até a próxima. Tchau!